que você acompanhe comigo um pequeno raciocínio. Há pouco tempo atrás, o Cabo Daciolo foi preso porque estava defendendo os direitos dos policiais militares, do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, aquela grande greve que teve no Brasil. Ele foi preso por causa disso. Depois foi solto. E Deus, aquele que o mandou prender, o Sérgio Cabral, hoje está na cadeia. O bandido que mandou prender o Daciolo está na cadeia. E o Daciolo está solto. Por causa disso, o Daciolo não entendia nada de política. Mas foi convidado por um partido a fim de sair candidato a deputado federal. O nome desse partido, grave o nome desse partido. PSOL. Grave esse nome agora. PSOL foi o partido pelo qual o Cabo Daciolo engrenou-se, né? Engendrou-se na política. Ele não é um político. Ele não tem características de política. Ele não faz alianças. Ele leva a Bíblia para todas as suas conferências e as suas palestras e as suas participações na plenária da Câmara, no plenário da Câmara Federal, e é o tempo todo falando de Deus. Ele não é um político. Ele não tem nenhuma característica de político. Tanto não tem que o valor que ele recebe como deputado, ele não tem nenhuma casa. Isso é comprovado. Ele mora de aluguel ou mora de uma casa emprestada, mas ele não tem dinheiro. O dinheiro que ele recebe, das verbas que ele recebe como deputado, seu salário, ele utiliza para projetos. Um desses que acontece na favela no Rio de Janeiro, que ele capacita pessoas para serem salva-vidas. Esse é o Cabo Daciolo. Esse é o cara que estão querendo dizer que é doido, só porque fala de Deus. Eu vou explicar para vocês por que o Daciolo se tornou candidato à presidência da República. Uma, porque ele acredita que pode ser candidato, isso é o número um. Mas qual partido daria a ele uma legenda para isso? A não ser que tivesse algum interesse em receber uma verba partidária. Então foi por causa da verba partidária que deram uma legenda ao Cabo Daciolo. Por isso que houve uma aliança. Se assim não fosse, ninguém daria ao Cabo Daciolo uma condição como essa. A grande prova é que nem o partido do Cabo Daciolo apoia o Daciolo. Para você perceber, se você olhar os folders e tudo, o Cabo Daciolo está sempre atrás, os deputados estão sempre na frente, dão muito mais voz e vez aos deputados do partido do que ao presidente, ao candidato à presidência. Isso porque o Cabo Daciolo foi usado pelo partido para poder conseguir a sua verba partidária para a presidência. É só isso. Não tem nenhum segredo. Isso é política, isso é legal. Ninguém aqui está falando que é um crime, não. Aconteceu porque no Brasil é assim. O Cabo Daciolo, então, tem a oportunidade de participar da primeira entrevista, salvo engano, acho que foi na Rede TV ou na Band, eu não lembro mais qual foi a primeira entrevista do Cabo Daciolo. É aí que tudo começa, presta atenção. Aí onde tudo começa, onde a história começa. Cabo Daciolo, então, apresenta-se como cristão para o público cristão. E ele joga algo muito grave no ventilador. Ele começa a atacar a maçonaria. O que todos nós sabemos que, independente do que é a maçonaria ou não seja, essa não é a discussão desse vídeo, o fato é que maçonaria e evangelho não se conhecem. O que se conhece é esse ativismo evangélico político, que se dizem evangélicos, que esse evangelho veio carregado
veio patrocinado pela maçonaria para o Brasil, que sempre apoiou a igreja, esse movimento evangélico. Eu não estou falando do evangelho, estou falando do movimento evangélico. Uma coisa é movimento evangélico, outra coisa é o evangelho de Cristo. São duas coisas diferentes. Então, o Cabo Daciolo, ele apresenta-se como um cristão. E ele relativiza a participação da maçonaria dentro da igreja. E ele fala, Deus e religião não combinam. Esse discurso ele já vem falando há mais de 2 anos. Você sabe disso. Deus e religião não combinam e Deus e maçonaria não combinam. Ele deixou a sua letra. Ele começou a atacar a maçonaria. A maçonaria, lógico, não está gostando nada disso. O que acontece? Ele chega num debate da Band e ele coloca para fora, para todo mundo ouvir, para todo mundo ver, 2 coisas que o Bolsonaro não falou. Primeiro, a Ursal, porque, de qualquer forma, a Ursal não é só um plano de poder da esquerda, é da direita também. Eles vão querer fazer um Ursal com outro nome. Podem aguardar que vai existir um Ursal com outro nome. Porque é um projeto da direita, isso também. Vocês vão ver, escreva isso que eu estou dizendo. Então, Daciolo ataca um plano que é universal, que é tanto da esquerda quanto da direita. Ursal. Ele toca isso. E segundo ponto, o Cabo Daciolo, ele toca na maçonaria. Foi aí então que tudo começou. Então, o Cabo Daciolo torna-se agora uma figura antagônica a todos. Começa a receber ameaças de morte. E por causa dessas ameaças de morte, ele entende em Deus que ele tem que se esconder no monte. E vai para o monte. Olha ao nível que nós estamos vivendo. Aonde estão os pastores evangélicos que deveriam estar apoiando um homem que está no monte orando? Buscando resposta de Deus para o Brasil. Cadê os pastores evangélicos? Sabe por que eles não estão? Nenhum deles, esses grandes que estão aí no Brasil, porque todos têm pacto com a maçonaria. Se não são da maçonaria, estão aliançados com ela. Não pode apoiar o discurso do Daciolo. Chega uma hora que tem que fazer a escolha. Porque apoiar o Daciolo nesse discurso é simplesmente declarar guerra a uma das instituições mais poderosas do mundo. Foi por causa disso que os pastores evangélicos calaram a boca. Ficou todo mundo caladinho, deixa lá o maluco. Você vê que ninguém toca no Daciolo. Ninguém fala nele. Disseram que ele era um doido. E foi isso que fizeram com Enéas. Foi isso que fizeram com Clodovil. Foi isso que fizeram com Eduardo Campos. E que fizeram com tantos outros que tentaram falar alguma coisa diferente do sistema. Eles são primeiro considerados como loucos e depois são assassinados. É assim que faz. É assim que o sistema age. Não estou aqui acusando a maçonaria, tá, gente? Isso aí é uma coisa que você tem que pensar. Não sou eu, não estou acusando nada. Estou dando minha opinião de como é que funciona o sistema, tá? O sistema. Preste atenção. Primeiro criou-se essa figura, ele é um doido, é um maluco, é um varrido. Depois a direita, essa direita desgraçada do Brasil, hipócrita, começou a acusar o Daciolo de ser comunista. Começou a acusar o Daciolo de ser da esquerda. E começaram a atacá-lo. E ele continua, sabe aonde? Lá no monte orando, escondido no monte. Irmãos, brasileiros e brasileiras, vocês têm um candidato, escute, vocês têm um candidato na cadeia. Vocês têm um candidato no hospital entre a vida e a morte.
Você tem um outro lá que parece que gosta de invadir propriedades. Você tem uma evangélica que apoia o aborto. E você tem um cabo que está no meio do monte orando pelo Brasil. De maneira coerente, em quem você votaria? Se o Brasil fosse um país cristão de fato, quem seria o candidato dos evangélicos? Pense comigo. Cabo Daciolo. Indiscutivelmente, o Cabo Daciolo é o candidato dos evangélicos. Mas não, nós temos que atender a aceitar o Bolsonaro. Tudo bem, você tem o direito de escolher o Bolsonaro. Mas dizer que ele é cristão, dizer que ele é homem de Deus, cara, peraí, pega leve. Pega leve. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Se você gosta do Bolsonaro, todo direito a você gostar, acha que ele daria um bom presidente, isso é uma escolha sua. Mas lembre-se, vou voltar agora aqui o assunto. Cabo Daciolo se levanta contra a maçonaria, expõe a maçonaria, e a maçonaria começa a ser vista com outros olhos no Brasil, porque quem assistiu o debate começou a enxergar que a maçonaria é muito mais do que um encontro de empresários. As pessoas começaram a enxergar a maçonaria diferente. Então começam a boicotar o Daciolo. E o Bolsonaro começa a receber mais força ainda dos evangélicos, maçons, dos pastores, maçons. Porque, lógico, vamos apoiar quem não nos ataca. Então, vamos apoiar o Jair Bolsonaro. Até porque o vice do Bolsonaro é um mestre da maçonaria. Que fique bem claro para vocês aí. Então, lógico, ele tem um maçom ao lado dele. Nós vamos apoiar quem tem um maçom do lado e não apoiar um doido que vai se esconder num monte porque foi ameaçado de morte. É assim que funciona a cabeça, a mentalidade desses pastores brasileiros. Na hora que o evangelho é colocado em xeque, eles fogem, porque são lobos, são cães gulosos. Sempre foram. Sempre foram. Não mudou nada. Sempre foi assim. Por isso que o Daciolo falava, Deus e religião não combina mesmo. Deus e maçonaria nem se conhecem. Deus é uma coisa, a maçonaria é uma coisa completamente diferente. Não foram apresentados. Agora, não estou aqui acusando maçonaria de nada, tá, gente? Tem muita gente dentro da maçonaria que tem um coração bom, são pessoas boas. Eu tenho amigos que são maçons, tá? Se não quiser mais falar comigo, meus amigos, porque são maçons, acham que eu não tenho o direito de dar minha opinião, então eu vou dizer aos meus amigos para vocês irem todos à merda. Se não gosta do meu jeito, não gosta da minha maneira honesta de ser, eu tô aqui sendo honesto, dando a minha opinião. Se você quiser continuar sendo meu amigo, você continua. Se não quiser, não posso fazer nada, meu amigo. Isso é opinião. Opinião não é crime, tá? Então, vamos aos elementos principais. Daciolo afronta a maçonaria. A maçonaria fica exposta no Brasil inteiro. Aí começam os ataques ao Cabo Daciolo. E vão atacando, e vão atacando, e vão atacando. E agora nós temos o candidato Jair Messias Bolsonaro, que passa a ser agora o líder nas pesquisas. Agora vamos entender a cronologia do crime da facada. Bolsonaro tem um grupo de seguranças particulares e um grupo de seguranças se eu não me engano, da Polícia Federal, que é solicitado e é enviado para ele através do governo. O governo envia. Por quê? Porque a culpa do acidente do Bolsonaro é do governo. Você sabia disso? O governo tem que ser processado. O Estado tem que ser processado. Você sabia disso? Tem que entrar com ação contra o governo Temer? Você sabia disso? O Estado tem que indenizar ele, sabe por quê? Porque se você não sabe, quando começam as eleições, o candidato à presidência, ele está sob a tutela do Estado.
É como um criminoso, um presidiário morrer dentro do presídio. Ele está sob a tutela do Estado. O Estado está o protegendo. Então, o primeiro culpado do ataque é o Estado. O Estado não deu a segurança necessária ao Bolsonaro. Agora aqui vem um detalhe. Como, escute, preste atenção agora. Como um homem, no meio de uma multidão, conseguiu atingir o líder das pesquisas em todo o Brasil? Alguém permitiu que ele chegasse até o Bolsonaro. Alguém deu a letra. Alguém falhou na segurança. A investigação não deveria ser somente, escute, não é ser somente o rapaz que atacou, não. A investigação tem que estar em cima de quem estava protegendo ele. Mas isso ninguém está falando para vocês, não é verdade? Porque não é interessante essa investigação. Essa investigação é perigosíssima. Então não vamos investigar quem estava o tempo todo protegendo o Bolsonaro. Ninguém resolveu pegar os telefones dos seguranças que estavam ao redor para quebrar o sigilo telefônico deles que estavam ao redor do Bolsonaro? Por que só quebrou o telefone lá do PSOL? Do rapaz que era do PSOL? Por que não pegaram o telefone dos seguranças? Não pega, né? Não pode. Porque estavam protegendo o Bolsonaro, né? Tudo bem, eu respeito. Eu respeito, é só a minha opinião que eu estou dando aqui. Vamos continuar. Vamos continuar o assunto, tá? Então Bolsonaro recebe uma facada e logo aparece na mídia no mesmo dia o Facebook desse rapaz. 3% de tudo que acontece no Brasil em termos de criminalidade não se resolve. Mas no mesmo momento da noite, rapaz, em questão de horas, eles já tinham, incrível, eles já tinham o Facebook do rapaz aberto. E incrivelmente, no dia que ele foi interrogado, a primeira interrogação, ou o primeiro interrogatório ali, extraoficial, ele já ainda estava no chão, algemado. Perguntaram quem te mandou fazer isso. Aí ele responde, foi os maçons. Aí depois perguntam de novo, ele diz, não, ele desconversou. Ele desconversou. Aí, não, você não falou isso não. Não, foi isso mesmo e tal. Ele desconversou. Por que ele não manteve a palavra? Por que será que ele só falou uma vez e depois mudou? Disse que o discurso, disse que odiava a maçonaria. E aí você encontra o post da maçonaria no Facebook dele. Vamos continuar esse mistério. Continuando esse mistério. Aparentemente ele teria ido lá na Câmara dos Deputados, teria acompanhado escola de tiro com o filho lá, o Eduardo Bolsonaro. Já conhecia o modus operandi disso tudo. Ou seja, aparentemente um crime premeditado. O que ocorre é o seguinte: esse jovem é preso e da noite para o dia, aparecem 4 advogados para protegê-lo. Um sujeito que não tem dinheiro algum. E um desses, lógico, isso é uma coincidência, eu acho que é uma coincidência, um
dos principais advogados, que diz que não pode falar de onde vem o pagamento, diz que e é direito dele, pode dizer que não precisa dizer quem está pagando, ele não é obrigado, tá? A dizer quem está pagando, porque ele não está o advogado não está sob investigação. Então não interessa quem está pagando os honorários do advogado. E parece, né, que ele é maçom também. Se eu fosse maçom e alguém dissesse que odiava a maçonaria e eu tivesse a escolha de protegê-lo ou não, eu não protegia. Eu não pegaria esse caso. O camarada é contra o que eu falo o tempo todo e ele diz que o meu evangelho é do diabo, por exemplo. E aí ele vai e tenta matar até um cara que é evangélico. E ele tenta matar o cara que é evangélico, confessa, diz que odeia os evangélicos, e alguém me pergunta se eu vou pegar a defesa dele. Eu só pegaria a defesa dele se fosse de alguma forma para incriminá-lo. Eu seria antiético. Ou para de alguma forma convencê-lo de falar o menos possível dos evangélicos. Pelo menos essa seria a minha estratégia. Senão ele ia sair falando mal do evangelho. Pois bem, depois que tudo isso aconteceu que eu falei a vocês, eu vou fazer a primeira pergunta para vocês. A primeira pergunta. Qual o partido que o Daciolo entrou para a política? Alguém pode me dizer? PSOL. Qual o partido que esse integrante fazia parte? Começa a ficar bem óbvio, né? Que alguém está querendo dizer que o PSOL são contra os maçons. E quem é contra a maçonaria é de esquerda. Tá percebendo isso? Estão criando um senso comum na comunidade de que a maçonaria é boa e o PSOL é ruim. Essa é a ideia que está sendo passado. É o que as pessoas estão entendendo. Olha, aquele cara lá é do PSOL. Ele odeia os maçons, significando dizer que nós somos bons. Eu não estou dizendo que os maçons são ruins, tá, gente? Como eu já disse a vocês, eu tenho pessoas que são da maçonaria, são meus amigos, não tenho nada contra eles. São pessoas boas comigo, tenho uma relação ótima, não tenho nada contra. Estou só te explicando a cronologia do crime. Eu estou te mostrando a anatomia dessa facada, aonde ela começa. Acertaram o cabo Daciolo e com uma facada, eles conseguiram mudar a história de um país inteiro. E vou mostrar como. Com uma facada, eles derrubam o líder para colocar alguém no lugar, não sei quem. Alguém vai se levantar. Porque eles criaram agora um mártir. E aí agora vem a primeira pergunta. Você acha mesmo que o PT iria tentar alguma coisa com Bolsonaro a fim de considerá-lo um mártir? Construir um Deus na cabeça do povo brasileiro. Segundo lugar, você acha mesmo que a esquerda brasileira
iria tentar matar o Bolsonaro, porque, deixar bem claro, uma unanimidade nós temos com a direita, tá? Nós temos, porque eu não sou direita nem esquerda, então eu digo, nós temos com a direita. Isso eu tenho. A facada era para matar. Vocês acham mesmo que a direita iria querer General Mourão como presidente da República? Não estou aqui acusando o General Mourão de ter montado nada, viu, gente? Fique bem claro. O que eu estou dizendo é que partiu de algum lugar. Não acusei aqui o General Mourão. Estou explicando que a esquerda com certeza não vai querer o Bolsonaro morto com o vice-general Mourão. Não é verdade? Sim ou não, igreja? Quem vai querer General Mourão como presidente? O terror dos comunistas. Pavor dos comunistas. Com uma facada, colocou o General Mourão como principal ferramenta política dos próximos anos. Fez de Jair Bolsonaro um herói. Conseguiu condenar toda a esquerda brasileira suspeita de participar de um atentado ao presidente. E ainda de quebra, colocou o nome da maçonaria lá em cima como algo que a esquerda odeia. Quando nós sabemos que a esquerda também gosta da maçonaria. E aí é que vem a pior parte dessa história. Que eu acho que ainda vai piorar mais ainda essa situação. É que eu vou te dizer o que é que eles vão dizer, que as investigações vão dizer, tá? As investigações vão parar em um ponto em que eles vão afirmar que tratava-se ou de um louco que odiava a maçonaria, dependendo na mão de quem vai cair as investigações, ou vão afirmar que foi um agente da esquerda, um grupo de esquerda que a amarrou e que armou tudo isso. Sabe quando você vai saber a verdade? Nunca! Porque a primeira vítima de uma guerra é a verdade. Então, Mano Barros, você sabe quem mandou matar o Bolsonaro? Não. Não, sinceramente. Sinceramente, eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Só que qualquer canal que diga que foi a esquerda que mandou matar e que acuse, pode ser quem for, delegado federal, pode ser quem for aí, deputado, pode ser quem for, ator de televisão, quem acusar que a direita fez isso, só tem 3 tipos de seres humanos que acusam a direita nessa situação. Primeiro, os ignorantes. O que é um ignorante? É o que ignora toda a situação, ele ignora, ele não sabe o que é, porque está envolvido com as paixões ou com os seus interesses pessoais. Então ele ignora a verdade. Ele não sabe da verdade, então ele prefere apoiar esse discurso. Então ele é um ignorante do assunto, não é uma pessoa ruim, nada disso. Ele só ignora. Segundo, são aqueles que querem defender quem realmente está envolvido. E terceiro, são os mau caráteres mesmo, que mesmo sabendo quem está, faz questão de acusar os outros. Então só existem esses 3 grupos que vão dizer que foi a esquerda que fez isso. Como eu não sou nem direita nem esquerda, eu sou completamente livre para fazer essa leitura com vocês e dizer que nem que a vaca tussa
pode trazer laudo, você pode colocar esse cara para confessar que foi o PT ou o PSOL, que eu não vou acreditar. Se ele mesmo, o cara que deu a facada, se ele abrir a boca e disser que foi o PSOL, o PT, não sei o que foi alguém da esquerda, eu não acredito. Eu não acredito. Vocês perceberam que tá tudo tão óbvio? Mas tão óbvio que é uma grande fake news? Então, uma coisa eu sei, com certeza. Quem atacou o Bolsonaro, realmente eu não sei. Não sei quem armou, não tenho a menor ideia e nem quero saber. Nem quero saber, viu, gente? Nem quero saber. Agora, eu tenho plena, mas plena convicção que a esquerda não montou esse ataque. Inclusive, a esquerda enviou advogados para esse rapaz. Sabe para quê? Eu vou dizer para vocês. Para descobrir tudo. A esquerda se aproximou dele para descobrir. Esse candidato, esse menino, ele vai ficar doido, alguém vai dar medicamento para ele ficar lelé, ou ele vai morrer. Isso aí você pode escrever. Segundo lugar, vocês nunca vão saber quem mandou matar. Nunca vão saber. A verdade não. E terceiro lugar, eu quero que o Bolsonaro saia do hospital. Essa é a minha oração. Porque o Bolsonaro foi vítima de um grande atentado, mas não é da esquerda não, tá? Não é da esquerda não. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. É só isso que eu tenho para dizer para vocês no dia de hoje. Quem mandou matar, não sei. Eu sei quem não mandou matar. Quem não mandou matar foi a esquerda, que tinha tudo para perder com um ataque desse a Bolsonaro. A esquerda pode ser o que for, ela só não é burra. Ela só não é burra. Ela jamais atacaria ou tentaria matar um herói para colocar um outro herói pior do que esse herói, ou seja, mais forte do que esse próprio herói no lugar. Eu até entenderia uma tentativa de qualquer coisa contra o general Mourão, pelo medo que eles têm do general. Aí sim, eu entenderia um ataque ao general Mourão. Com certeza eu entenderia, porque o general Mourão é sim uma grande ameaça para essas esquerdas, no sentido mais prático da coisa. Mas atacar o ícone para transformá-lo em herói, me desculpe, irmãos, a esquerda não trabalha assim. A esquerda não trabalha assim. A esquerda destrói as pessoas moralmente. Elas descredibilizam as pessoas, acusam daquilo que elas fazem. Mas esse método que foi usado, não. Esse método não funciona. Em uma eleição, a menos de um mês para a campanha, a menos de um mês para a eleição, é muito estranho. A esquerda não faria isso. Então, na minha convicção, quando eu falo, mano, se não foi a esquerda, só pode ter sido a direita, não. Não. Quem disse? Você é de polos? Só existe direita e esquerda? Não existe mais nada no mundo? Tem tanta gente que quer que o Bolsonaro morra. Você não tem ideia o que tem de gente que o Bolsonaro morra.
para que outras pessoas governem no lugar. E deixar bem claro que eu não vejo, não estou aqui, e outra coisa, deixar bem claro, não estou acusando o general Mourão aqui não, gente, tá? Não estou acusando o general Mourão em nenhum momento. Para mim não foi o general, na minha opinião, não foi o general Mourão, não tem nada a ver. Eu estou trazendo para vocês só uma caminhada, tá? O general Mourão é o vice do Bolsonaro pela amizade que eles têm, um tempo, são militares, então eles têm uma relação muito tempo. O Bolsonaro já havia cogitado a presença do general Mourão na vice-presidência, então é outra história. Não tem, o general Mourão não tem nada a ver com isso, tá? Eu penso assim, eu penso que a coisa é bem pior. Mas vocês podem ter convicção, qualquer canal do YouTube que acusar a esquerda, desse golpe, pode ter certeza, ou ele é ignorante, está ignorando o assunto, é burro, né? Ou ele é muito mau caráter, ou está ganhando alguma coisa para fazer isso. Não existe esse negócio de eu olhei, meditei e vi que é assim. Irmão, tá muito óbvio. Tá na cara quem foi ou quem pode ter sido que fez isso aí, tá? Então, assim, essa é a minha opinião. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês. A única certeza que eu tenho, por isso que eu estou aqui dando, e vou dizer a vocês, não vou mais tocar nesse assunto. Eu estou dando aqui apenas uma satisfação aos meus inscritos do canal. Dizer a vocês que nós não temos inimigos aqui, nós não temos inimigos, eu não sou inimigo de ninguém, tá? Eu quero o bem de todos, quero o bem do evangelho para todos, e isso trata-se apenas de uma pequena reflexão para você deixar de ser burro, deixar de acreditar, principalmente aqui no YouTube e no Facebook, nesses youtubers chapa branca, que mudam de camisa, ó, mudam de candidato, de ideologia, como se muda de camisa. Assim, ó. Abriu, fechou, eles trocam. Basta ter alguma coisa em troca. Então, graças a Deus que vocês que estão aqui comigo viram sempre a minha caminhada aqui nas minhas observações. E que eu não trabalho com incoerências. E mais uma vez estou dizendo, estou orando pelo Bolsonaro, minha família está orando pelo Bolsonaro, estamos todos nós orando pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro ainda corre risco de vida no hospital. Pode sofrer um outro atentado, pode sim, pode sofrer um outro atentado. Pode morrer de infecção, pode muita coisa acontecer. O Bolsonaro precisa de oração, e esse negócio de dizer que ele está bem é mentira!